E aí, pessoal do canal Tudo Bom? Adriano de novo, trazendo para vocês mais um podcast. Hoje, meu convidado especial, é o vereador Major Jaime. Major Jaime, muito obrigado por ter aceito o convite. Fico muito feliz de estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aqui, a nossa primeira pergunta aí, como sendo uma trajetória aí de Major Jaime. Quem é Major Jaime, para o pessoal conhecer? Tá, legal. Adriano, obrigado, agradeço aí, né, o convite, né, que eu tenho até que pedir desculpa para você, para quem está em casa vendo também, que foi acho que a terceira vez, né, e desencontra a agenda e acerta uma, depois vai com o prefeito, depois... Mas no né, final deu certo. Não, no fim deu certo, estamos aqui, vai ser um bom bate-papo. Agradeço também a Ima, né, Márcio, Caio, agradeço a todos que sempre, né, estão aí nos ajudando. Vamos lá, a história, eu vou tentar resumir, não que eu tenha uma história muito longa, mas vamos tentar resumir um pouquinho. Eu, na verdade, Adriano, eu sou paulistano, nascido e criado na capital paulista, lá em São Paulo, né, na região central, não sei se você conhece a Bela Vista, mas para quem não conhece a Bela Vista, eu recomendo, a região muito boa, né, a gente tem ali o bairro, dentro da Bela Vista tem como se fosse um pequeno bairro ali, uma comunidade chamada Bexiga, né, que ali é uma comunidade de italianos, né, muito antiga. Então, tem muita cantina lá. Exatamente, as cantinas ali são muito conhecidas. E nasci, me fui criado ali, e aí, mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos, despertei para a carreira militar. Eu trabalhava numa empresa que se chamava Mapping, para quem é mais novo não vai lembrar dessa empresa, que foi uma grande loja, né, de departamentos. E trabalhando no Mapping, acabei conhecendo, através de um amigo, o caminho que a gente podia fazer para a carreira militar. Eu comecei a prestar concursos. Na verdade, começar a estudar muito, esse é o primeiro passo, né, para quem está na carreira militar, como eu entrei, né, como oficial da polícia. A gente tem que estudar bastante, porque é um concurso muito concorrido. E aí eu fiz isso e tive a oportunidade de, em 1989, ser aceito na Academia do Barro Branco. Me formei na academia, né, saí como aspirante oficial. Depois, quando a gente fala disso, aspirante oficial, o que é, né? É que na polícia você tem as praças, né, que é cabo, soldado, sargento, subtenente, e você tem os oficiais. As praças, sim, elas fazem um trabalho, vamos dizer, mais operacional, né, no sentido de estar mais próximo da atividade fim. E os oficiais ficam mais numa parte que seria, entre aspas, ali de chefia, né? Assumindo a chefia em algumas... O aspirante é como se fosse o estagiário. Isso, exatamente. Do chefe, digamos assim. Exatamente. O aspirante é aquele que está estagiando, está começando na carreira, está, né, nos primeiros passos. E depois vem o tenente, vem o capitão, o major, que é o meu caso, o tenente-coronel, e coronel, que é o último posto. E dentro disso, né, assumi essa carreira, abracei essa carreira, e ela também me abraçou. Aí quando eu percebi que era um momento importante da minha vida, eu falei, acho que eu vou para o interior. Eu gosto da capital, mas eu vou para o interior, acho que lá tem mais perspectiva de carreira para algumas áreas que eu queria. E naquele momento, em 95 na verdade, eu coloquei meu nome e o padrão normal era uns 3, 4 anos. Eu coloquei em 95, final de 95, acho que foi mais ou menos novembro de 95. Demorou 6 meses, em abril eu estava aqui em Campinas. Foi né? rápido, então? Foi rápido demais. Foi algo assim que até alguns, né, eu brinco, né, tem muitos amigos, né, mas alguns moravam aqui. Eu vim até antes de alguns que já moravam aqui, que já tinham pedido. O pessoal falou, Jaime, o que você fez? Falei, não fiz nada, eu só coloquei o nome. Só deu sorte. Acabou dando sorte, vários fatores se somaram, vim pra cá. E, Adriano, eu falo pra você que foi a melhor coisa que aconteceu, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ter vindo pra Campinas. Aqui conheci minha esposa, aqui nasceram as minhas filhas. Aqui você chegou solteiro na cidade? Cheguei solteiro, conheci minha esposa, né? Minhas filhas nasceram, né? Fiz a minha carreira toda aqui, quase toda. Aqui, né? você já chegou como tenente, né? Segundo tenente, né? Que é aí do início ali da carreira de oficial. E aí trabalhei no 8º Batalhão, que todo mundo conhece, que era aqui na João Jorge. Tem muita gente que... não é na João Jorge ainda? Não, muita gente ainda até hoje, né? Porque o padrão nosso... o 8º Batalhão, ali na João Jorge. Pra mim era ali até hoje. Adriano, houve uma mudança em 2009, na verdade. Nossa, foi feita uma mudança, exatamente. Não, mas não é culpa sua, é que a mudança... Não, claro. As pessoas olham assim, um quartel é um quartel da Polícia Militar, sempre foi o 8º Batalhão, mas ali o 8º Batalhão, né, ele saiu, ele na verdade, a origem dele toda, a construção, né, a origem de 8º Batalhão, mas em 2009 o coronel Walter fez uma mudança, porque tinha uma estrutura muito grande
como é que explicando para vocês, né? A gente tem o batalhão, que é uma unidade menor, e a gente tem o comando regional, que é uma unidade maior, que toma conta de uma região aqui da região de Campinas. Então, esse comando regional, ele já tinha uma estrutura muito grande ali na João Jorge. Então, ele tinha ali o nosso departamento de saúde, tinha ali também o centro de operações, que é o 190. Então, quando as pessoas ligam o 90, essa ligação do 90 cai aqui na João Jorge, naquele prédio. Quando a gente passa ali do lado da De Pascoal, você passa e vê um prédio cinza ali dentro do quartel, grande. Aquilo ali é o Copom, é o Centro de Operações da Polícia Militar. A ligação 90 vai para lá, aí, havendo necessidade, o policial passa essa ocorrência para uma viatura, que a viatura sai e vai lá e faz o atendimento. Ali também tem uma parte de formação, a formação de soldados, né? Então, o policial que entrou na instituição através de concurso, é um dos lugares que ele pode iniciar o curso dele. Lá. Exatamente, ali na João Jorge. Então essa estrutura ficou toda ali na João Jorge e a estrutura do batalhão foi para Luiz Gama. Então hoje o 8º Batalhão... Lá na Luiz Gama. Na Luiz Gama. Da Luiz Gama. Isso, exatamente. Você conhece ali. Conheço então, ali, verdade. Então eu cheguei aqui, trabalhei no 8º, trabalhei nesse Copom, né? Trabalhei no 8º, trabalhei no Copom. Né? E o Copom foi um dos lugares que foi muito interessante da gente trabalhar, né? Foi muito gratificante, né? De tudo que a gente teve. Atendeu muito trote lá, então? Então, na verdade, os trotes ainda são um fato que ainda ocorre, né? Eu trabalhei em 99, mas até hoje a gente sabe que ainda é algo que infelizmente acontece. E quando você liga, né? Um exemplo que eu dou, né? O policial militar, ele faz uma série de perguntas. E às vezes você fala, meu, por que você está perguntando um monte de coisa assim? Pergunta o nome, pergunta o telefone, pergunta o endereço, pergunta... Ele tem que ter é um protocolo de confirmações. Porque quando é trote, a pessoa não consegue passar essas informações todas. Então a gente já coloca, tem lá um item que você joga para trote. E as confirmações são justamente para evitar. Então você imagina um trote que acontece, hoje eu vou colocar para vocês, né, e para todos nós, né, uma situação em escola. Algo grave que aconteça numa escola. E aí liga lá uma criança ou liga alguém falando, tá entrando uma pessoa aqui armada dentro de uma escola. Imagina só o deslocamento que vai acontecer de viaturas, de homens, uma estrutura toda para uma situação que na verdade é um trote. Então, isso eu estou dando como exemplo. Mesmo com todo esse trabalho que é feito, Adriano, a gente, né, ainda tem um percentual o percentual varia um pouquinho, mas vamos dizer que todas as ocorrências são despachadas pelo 90, pelo Copom, vamos dizer que 5% ainda é possível de ser trote, né? Então eles tentam o máximo... ainda, 5%. Eles tentam o máximo evitar que mande uma viatura para um local que não precisa. Vou colocar uma pergunta aqui que agora é uma curiosidade minha. Sim. Eu sou tutor de vizinhança solidária. E uma das vezes que eu tive que acionar um 90 por alguma questão, o atendente já sabia que era eu. Ah, sim. E aí eu fiquei na dúvida, falei, será que eles fizeram um cadastro meu lá? Tem. Eu liguei, não, senhor Adriano, não, a gente já tá ciente. Falei, mas eu não falei meu nome. Não sabia que era eu. Que bola de cristal que vocês estão aí. Que bola de cristal foi essa? Não, mas você ligou do seu telefone celular. Então, os celulares, eles já têm uma identificação, né? A gente é obrigado, quando tem um chip novo, a gente coloca o nosso CPF e o nome, né? Então, obrigatoriamente, você já é identificado. Então, essa base de dados, hoje da Anatel, ele é passado também para o 90. Então, até interessante para as pessoas saberem que se passar um trote de um telefone... Antigamente tinha muito telefone público, né? Era algo assim que a gente, né, penava bastante, porque na minha época, que eu falei de 99, você tinha na cidade inteira telefone público e a pessoa saía. Hoje não, hoje tem uma identificação que é possível também, então por isso que já melhora um pouco até a questão do trote, né, que você consegue fazer a identificação. Às vezes você não consegue localizar a pessoa se ela está realmente na cidade, quem que é, e quando ocorre um fato como esse, que é mais grave, aí você faz documentação, né, para os órgãos competentes, como a própria Anatel ou a Polícia Civil, para fazer algum tipo de investigação. Mas geralmente os trotes a gente consegue separar até nessa situação. Boa lembrança sua, até nessa questão aí da identificação. Muito bom. E Major, quando resolveu entrar para a política? Porque em 99 já estava aqui em Campinas. Sim. Aí veio, e aí quando falou, olha,
vou entrar pra política. Despertou, né? De onde veio de onde veio isso? De onde veio? Pô, é interessante também. Eu vou contar uma historinha. Vamos ver se o nosso tempo aqui dá certo, viu, Adriano? Mas é importante que as pessoas tenham esse entendimento. Eu entrei na polícia em 1990, né, em janeiro de 90. Então era um período, eu vou contar essa história para as pessoas, né, para posicionar. Eu nasci e fui criado em São Paulo, então lá em São Paulo, eu me lembro da minha adolescência, com 13 anos, né, eu vi as Diretas Já. Então o movimento das Diretas Já, em 84, eu vi passando na porta da minha casa. Eu falei para você que eu morava lá na Bela Vista. Então na Brigadeiro Luiz Antônio, onde eu morava, eu vi um dia, nem lembro que data que foi exatamente 84, mas eu lembro das pessoas descendo com bandeira do Brasil, com faixas, com outras bandeiras, né? E aí perguntando pro meu padrinho, né, que eu fui criado, né, pelos meus padrinhos, perguntando o que era. Não, isso é um movimento político, estão pedindo pelas diretas, né? E aí, depois disso, começando a estudar um pouco mais a história, você vai começando a entender. Eu também vendo a história sendo construída, a Constituição de 88, né, ela chega também naquele momento. E para nós, policiais militares, eu estou falando da Polícia Militar, houve um momento em que nós estávamos no regime militar, de 64 a 85, com a saída do regime militar, entrou um governo civil, e muitos militares, isso foi quase que uma regra, mas não foi nada assim proposital, de alguém falar, não pode. Foi algo natural. Os militares se desgastaram muito com todo esse processo, e como policial militar também, a polícia também estava muito machucada com tudo que estava acontecendo. Basicamente, os militares se afastaram da política, falou, não quero mais saber de política, não quero mais saber de governo, não quero saber mais de nada. E por conta disso, dentro dos quartéis, a gente não falava muito sobre política. Eu entrei em 1990, não, 88. 85 muda o governo, 88 você tem a Constituição nova, e 90 eu entro na polícia. Eu entro nesse espírito novo de falar, ó, não entra política aqui, não vamos falar de política, não queremos ninguém ligado a governo nenhum, mas em suma era isso, né? Não era nada assim explícito, certo. Mas era o sentimento que você tinha. E a minha percepção, eu falo não em nome da polícia, mas falo eu, Jaime, a minha percepção é que foi passando o tempo, a gente não tem como cidadão, e eu falo para todos vocês, não tem como o cidadão se afastar da política. Tudo que ocorre na nossa vida tem um fator político. Então, desde o transporte, saúde, se você acha que a sua vida não está boa no seu bairro, tem fatores políticos que influenciam. Então, de repente lá, você não está tendo asfalto, é uma decisão política. Você não está tendo água de esgoto, né, tratada, é uma decisão política. Você não consegue colocar o seu filho na creche, também é uma decisão política. Tem políticos que estão ali tomando essas decisões. Então, quando a gente se afasta, você permite que as pessoas, né, que estão na política, sejam elas quais forem, né, boas ou más, elas que vão decidir. Então esse afastamento é muito ruim. E a Polícia Militar, nesse meio tempo, eu também me incluo nisso, a gente perdeu muito, a gente passou por grandes dificuldades de decisões que foram tomadas contrários, né, ali aos nossos pensamentos. E nesse momento, mais ou menos ali, né, eu estou falando de 90... Aí depois, como tenente, eu falo que, sinceramente, no início da carreira eu estava mais focado, né, quase 100% na minha atividade profissional, né, no crescimento da minha carreira, na minha formação. Mas depois, nos anos 2000, a gente começou a ter algumas discussões no sentido, a gente não pode ficar 10 anos, como basicamente a gente está aqui, apanhando tanto, né, vendo as pessoas decidirem a nossa vida e a gente não consegue fazer nada. A gente está simplesmente sendo conduzido, né, como se fosse realmente um gado. E aí, nos anos 2000, começa-se um movimento no sentido dos policiais militares começarem a participar mais da política, começarem a conhecer os seus candidatos, começar a entender qual é a função de um vereador, a função de um deputado estadual, deputado federal, né? O que o governador representa para a gente, que para nós policiais representa muito, assim como o prefeito representa muito aqui na cidade de Campinas, representa muito também para um servidor, né? Representa para a sociedade como um todo. Então, você não pode ficar inerte a isso e falar, não tem nada a ver comigo, isso aqui deixa lá que é tudo o padrão, né? O jargão normal, é tudo vagabundo, é tudo ladrão. Mas não, você querendo ou não, aí eu faço um parênteses aqui, Adriano, e até você me para se eu estiver falando muito, porque esse assunto me empolga bastante, né? Eu gosto dele. Não adianta você falar assim, eu não quero política na minha vida. Como eu disse, não tem como. Tudo que você pensar tem algum fator político. E nesse caso,
De 4 em 4 anos, você vai votar para um presidente. De 4 em 4 anos, você vai votar para um prefeito. Ano que vem, tem eleição para o prefeito. Quem será o nosso prefeito de Campinas? Né? Quem serão os vereadores que estarão na cidade de Campinas? Você precisa, minimamente, tentar entender esse processo todo e participar dele. Não deixar na mão de outras pessoas para decidirem o seu futuro. Então, nesse caso, esse pensamento passou para nós. E aí, quando foi nos anos 2000, mais ou menos, esse movimento foi crescendo um pouco mais. Eu tenho amigos, né, que hoje um deles é o deputado federal, para quem o conhece, quiser pesquisar, é deputado Capitão Augusto. O Augusto foi um dos primeiros, em 2002, que começou a falar, pô, Jaime, não tinha na época WhatsApp, a gente tinha outras formas de comunicação, ou era telefone, ou era e-mail. E ele falando, pô, a gente precisava estar mais atento à política, eu vou ser candidato, eu acho importante a nossa representação. Eu falei, nossa, Augusto, mas você vai ser candidato, você vai tenente, você vai querer, pô, tenente ainda querer ser candidato a deputado federal, pô, você está pensando muito alto, você é tenente, a gente, aquela mania nossa de puxar para baixo, né? Uma mania terrível essa mania. Terrível. E você faz isso, às vezes, no sentido assim de, ou você não consegue enxergar, Sim. Você não consegue ter essa visão ainda, ou muitas vezes você também está querendo proteger. Você fala, não precisa, para que você vai entrar na política? Você é um cara tão bonzinho, você é um cara tão honesto, você vai entrar nessa sujeira, nessa nojeira da política. Exatamente, Adriano. Que o pessoal fala. Foi exatamente isso. E me falaram muito lá atrás exatamente isso que você está falando. E aí eu não conseguia compreender isso naquele momento inicial. Depois a gente vai amadurecendo, vai entendendo um pouquinho mais. Uma pessoa também fundamental para isso, hoje, infelizmente, não está mais conosco, que é o Major Olímpio. O Major Olímpio, em 2002, ele saiu junto com o Augusto. O Major Olímpio saiu candidato a deputado estadual e o Augusto a candidato a deputado federal. E começaram a fazer a campanha deles, né? E começaram a levar as ideias, começaram a conversar com as pessoas aqui em Campinas. Eles nos visitaram, a gente conversou. E aí, naquele primeiro momento que era inicial lá de, vamos ser candidato? Pô, uma resistência, uma barreira. Aí daqui a pouco ele chega e começa a argumentar, começa a colocar sentido nas coisas. Eu falo, pô, é verdade, você está certo, a gente precisa disso, né? Pô, vou te ajudar. Então, naquela época, em 2002, mesmo na ativa, a gente não vai participar diretamente, a gente nem pode participar diretamente, né, de política, mas você pode indiretamente. Então você pode falar com um amigo, você pode falar com um parente, você pode falar com um vizinho, vai votar, vota em tal fulano, por isso, por isso, por isso. Esse foi o primeiro momento. Naquele pensamento, a gente começou a entender um pouco mais como é que funcionava a política no nosso país e a importância da gente estar presente. Quando foi mais ou menos em 2006, eu lembro que algumas pessoas, né, já falavam, pô, Jaime, interessante, você gosta de política, né? Você fala bem, né? Você se expressa bem, pô. Aí é aquela questão que os partidos políticos utilizam, né? Para chamar o candidato. Eles veem as lideranças que existem e falam, vem aqui, né? Eu quero que você seja candidato. Mas quando um partido chama alguém para ser candidato, não é exatamente assim, porque eu tenho os olhos azuis, né? Eu sou muito bonito, né? Não é por conta disso. Ele quer, na verdade, que você traga os votos que você, como liderança, você pode captar. Então, ele quer que você traga os votos e que esses votos sejam utilizados pelo partido para eleger alguém. Eu fui aprender isso, né, na prática em 2008. Em 2008 foi a minha primeira eleição, Adriano, a vereadora aqui na cidade. Eu saí pelo Partido Verde. E até coloco aqui, né, que foi a primeira liderança política a falar comigo sobre política, né, para entrar no partido, foi o Rossini. O Partido Verde te chamou. O Partido Verde. O Rossini, né, que hoje é presidente. O tenente. Exatamente. Interessante. E aí houve esse convite, aí estudei, né, analisei a questão. Um ano antes a gente começou uma preparação dentro do próprio partido para ser candidato em 2008. E eu fui candidato em 2008, mas aí eu já falo uma coisa que eu falo sempre para todo mundo. Se você quer ser candidato, a primeira pessoa que você tem que falar é com a sua família. Não adianta você querer ser candidato de você mesmo, sem o apoio da família, sem o apoio de amigos, sem o apoio de outras pessoas. Eu, no caso, eu tinha apoio de amigos e outras pessoas que a gente conhecia. Elas entenderam, né, que eu poderia ser um nome positivo, mas dentro de casa a minha esposa não queria. Ela não queria que eu fosse candidato, a gente não chegou num acordo. Eita.
E aí, Adriano, eu fiz algo que não deveria. Eu saí do jeito que eu tava já pensando. Falei, que susto, achei que você ia falar que você tinha divorciado. Olha, pronto, ele divorciou pra sair candidato. Não, graças a Deus não. Graças a Deus não, Adriano. Foi na verdade... bem. Não, ainda bem, porque eu vou fazer 25 anos, né, de casado agora com a minha esposa. Mas eu falo pra você que balançou bastante. Balançou, porque tem até um fato, né, que eu estou falando para vocês, eu nem sei se eu já falei em outras oportunidades, mas naquela oportunidade especificamente, em 2008, eu saí candidato e teve uma legislação estadual que foi de 2007. Essa legislação estadual colocava que o funcionário público que fosse candidato, ele sairia sem os vencimentos. Isso nunca tinha acontecido. A Constituição garantia, uma lei garantia... O que seria sem vencimento? Vamos lá, vamos esclarecer. Um servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal, se ele for candidato, ele se afasta da atividade. Então vamos supor aqui, uma professora, um delegado, um médico, né, uma atendente de uma creche. Eles querem são funcionários públicos, concursados, eles querem ser candidatos. Eles entram com uma documentação num período determinado e essa documentação é encaminhada para o chefe dele, que o chefe vai lá, ele não pode negar, a legislação não proíbe. Ele dá ciência e fala, tá bom, vamos para os trâmites normais. Então, a partir desse momento, ele se afasta, ele vai ficar um período de 3 meses afastado, mas ele recebe o salário. Não o total do salário, tem alguns entre aspas, valores que vão ser retirados. Então, algumas vantagens ou alguns benefícios vai ser retirado. Então, ele recebe não o valor de 100% do salário, que é o normal dele, mas ele recebe 80%. Entre aspas, seria isso. E ele sai candidato sem o prejuízo desses vencimentos, né? Então, ele sai recebendo. Nessa data, que foi em 2008, houve a mudança na legislação estadual. E essa mudança na legislação estadual, a Polícia Militar interpretou que era sem vencimento nenhum. Então, o que é sem vencimento? 0 de salário. Eu fiquei durante 3 meses sem nada de salário. Então, aí na brincadeira que você fez, imagina eu saindo candidato sem a minha esposa querer. E aí, de repente, eu chego pra ela um dia e falo, amor, lembra, eu já sou sabe candidato. Sabe o que é salário? Não tem mais. Adriano, foi exatamente isso. Nossa. Exatamente isso. Eu tinha minhas filhas pequenas, né? E aí, falar assim, vai ficar 3 meses sem salário. Aí o bicho pegou, né? Aí o casamento, como você falou, né? Deu uma balançada. Aquela balada, balançou. Mas graças a Deus, né? Deus foi muito bom com a gente, não faltou nada, né? A gente conseguiu manter esses 3 meses. Depois, o que aconteceu? Até falando sobre isso, né? Como um fato curioso. A esposa segurou as pontas. A esposa segurou os 3 meses. Mas assim, né? Exatamente. E aí, Adriano, eu acabei entrando na justiça por conta disso, porque era um entendimento na época de um coronel que tinha lá. Não era o que a lei falava. Não era o que a lei falava. Era um entendimento de alguém. Exatamente, era o entendimento de um coronel lá da nossa diretoria de pessoal em São Paulo, que ele fez isso para o estado inteiro, para todo mundo. E aí eu fui um dos primeiros até a entrar com uma ação. E nessa ação pedindo que fosse feito o pagamento e que na verdade voltasse, né, ao normal. E aí demorou, isso aí foi em outubro. Em outubro eu fiquei 3 meses, né? E aí em outubro, julho, agosto e setembro eu fiquei sem salário. Aí em outubro voltou, mas voltou também o retroativo. Então eu tive depois o salário, mas 3 meses sem nada, né? Mas a justiça depois falou, e isso aí virou até um precedente para os outros, né? Então depois dos outros anos não aconteceu mais, o entendimento lá foi, como a gente diz, pacificado nesse sentido. Mas isso são fatos curiosos, né? Que eu estou falando para você ver como a política ela envolve a gente, né? Como é que ela fica na nossa vida. E aí 2008 foi uma experiência muito boa, né, aqui. Não fui eleito, obviamente, mas aprendi muito, conheci muitas coisas, muitas pessoas. Em 2012 eu poderia ser candidato novamente a vereador e eu estava na cidade de Mogi Guaçu ainda, trabalhando lá como capitão. E nessa oportunidade até o coronel falou, Jaime, se você voltar para Campinas, eu não gostaria que você fosse candidato, porque você está chegando e está querendo ser candidato. Eu falei, coronel, não vou sair, fique tranquilo. Voltei, trabalhei na região central, para mim foi uma tremenda experiência também, gostei muito, foram 3 anos da minha vida. Depois, em 2015, trabalhei em Barão Geraldo, e nesse momento
na minha cabeça voltou novamente, voltou não, já estava, né? Já estava muitos processos acontecendo da gente ser candidato em 2016. Só que em 2016, mais uma vez, a minha esposa também não queria, mas aí... Sua esposa não gosta mesmo. Você viu? É porque o trauma foi muito grande. O trauma realmente, eu hoje, parando, analisando, o trauma foi grande, eu pisei na bola. Falo para ela até hoje, né, dessa questão. Mas mudou, depois eu te conto aí que 2020 mudou. Aí, nesse sentido, ela também não achava interessante, mas eu tava no coração assim, quero. Mas eu falo para você que Deus, né, tem me abençoado muito. E naquele momento eu também fui abençoado por Ele. Tive alguns direcionamentos nesse sentido, de que não era realmente o meu momento ainda. E naquela eleição, em 2016, no início de 2016, que era janeiro, eu recebo uma ligação do Tenente Santini, uma mensagem do Tenente Santini falando que ele queria ser candidato a vereador. E a gente estava junto, né, em alguns projetos. A gente tinha um projeto de um partido militar também, que a gente estava caminhando para poder fazer, né, a homologação desse partido. No final não deu certo, mas a gente estava junto nesse processo. Ele manda mensagem. Eu falei, nossa, ele vai ser candidato? Eu também tinha citado que ia ser candidato. Todo mundo, na verdade, depois que eu tinha sido candidato em 2008, muitos policiais e muitos amigos tinham falado, ô Jaime, vamos lá, vamos estar junto, eu estou junto com você. Eu já tinha, então, uma base, um trabalho, porque não é do nada, né? Quando a pessoa vai ser candidata, não é assim, hoje eu sou candidato, vota em mim. Não, foi todo um trabalho, muita gente. Eu acabei gerando também, dentro da instituição Polícia Militar, uma marca positiva também, de estar na política, de ser um ente político ali, né? E naquele caso, muitas pessoas me viam, o Jaime pode ser candidato, Aí o Santini falou, na hora o meu coração ficou tranquilo, eu falei, Santini, vamos sentar e conversar? E aí, como eu já tinha essa situação de alguns direcionamentos na minha vida, né, de Deus, falando algumas coisas, eu sentei com ele e a gente definiu, Santini, se você for candidato, estou resumindo, se você for candidato eu te apoio. Eu visto a camisa 100%, o que eu ia fazer na minha campanha eu faço na sua, e a gente vai, né, nesse projeto aí, vai ser importante para todos nós, você ser eleito como policial militar. E aí foi o que aconteceu. A gente fez uma campanha muito positiva, sem gastar, com pouco dinheiro, né? Sem gastar muito. E ele foi eleito, muito bem votado naquela oportunidade, né? E unimos o conhecimento que ele tinha com o meu conhecimento. E a votação aconteceu. Ele foi um vereador também muito atuante aqui na cidade, ainda né? Uma pessoa marcante dentro da política. Eu fui chefe de gabinete dele, então eu fiquei... durante 1 ano e meio, de 2017 até 2018, mais ou menos até o meio, como chefe de gabinete. Então foi a minha primeira experiência política efetiva, de estar na Câmara Municipal, de entender esse ambiente, né, saber como é que, saber como é que as coisas acontecem. Como são os bastidores. Os bastidores. Exatamente, Adriano. Para saber disso, na Câmara Municipal, para mim, foi muito positivo ficar esse 1 ano e meio. Aí em 2018... a gente acabou decidindo, né, que seria interessante também lançar o meu nome, né, como candidato a deputado estadual. Nessa oportunidade conversei com a minha esposa. 2018. Aí a minha esposa autorizou. Aí a primeira autorização que eu tive de 2018. Depois autorizou e aceitou ou só autorizou? Não, autorizou, aceitou, ajudou também. Legal. Porque não é somente, Adriano, aceitar e falar, não, vai, se vira lá. Isso que ela aceitou. Às vezes fala, só... tem minha bênção, vai. Vai se vira. Não, ela autorizou, aceitou e ajudou também, né? Participou da campanha, né? Fez campanha também. E eu já tinha aposentado da polícia, então é um detalhe, né, interessante, porque em 2016 eu estava tão focado nessa questão da eleição, eu acabei aposentando, né? Fiz várias contas, né? E eu falei, é o meu momento, acho que é interessante aposentar. Então eu já estava aposentado, tinha uma situação já diferente, então ela aceitou. Aí foi uma experiência muito boa, eu tive uma votação até boa, né? Para quem está saindo a primeira vez, com poucos recursos que a gente estava também. Mas isso me projetou também para 2020. Foi quando eu fui candidato novamente pela segunda vez a vereador. E aí, né, graças a Deus, né, nós tivemos aí a bênção de Deus, né, eu falo sempre, são, nossa, muitas histórias para contar, que alguns fatores ali se falam, não é para ser, não vai dar certo, não vai acontecer, e de repente, né, aconteceu, né, e hoje a gente está com um mandato que eu espero
que a gente esteja, né? E eu olho para vocês aí de casa, né? Que a gente espera que esteja realmente sendo de acordo, né? Com o que todo mundo está Foi sempre eleito pensando. com quantos votos? 2.600 votos. 2.600 2.600 votos. Uma boa votação. Numa eleição muito diferente. A gente estava em plena pandemia. Então, era 2020, né? 2020, vamos lembrar que 15 de março de 2020... a gente lá, vamos campanha, não sei o que, e começa a pré-campanha, né, que a gente chama, e vamos sair pra rua, vamos não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De repente, em 15 de março de 2020, fecha tudo. Fecha tudo, não sai ninguém na rua, não dá pra ir, né, pra escola, não dá pra ir pro trabalho, o máximo que você puder, vai, eu não preciso relatar isso, todo mundo viveu, né? E aí o povo para assim e fala, meu, o que eu faço da campanha? Não, WhatsApp, rede social, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. Até as coisas, né, mais ou menos, ó, dá para fazer isso, aqui dá para fazer. Ó, isso aqui não dá para reunir, mas dá para ir lá, falar com uma pessoa ou outra. Toma cuidado aqui, né, aqueles cuidados, né, que se tinham. E aí a campanha foi muito estranha, muito diferente, né, de tudo que a gente poderia ter. E o resultado também, viu? Muita gente não vai lembrar, porque não vive a política no dia a dia. Show, eu falo demais, né, Adriano? Normal. Me desculpa. Tem problema algum. Mas, Adriano, naquela oportunidade, como eu disse, as pessoas não lembram, né, no dia a dia porque não vive a política, mas foi muito diferente porque a campanha foi adversa de todos aquilo que a gente poderia fazer e o resultado também. Porque a gente termina a eleição às 5 horas da tarde, 17 horas, então o Brasil inteiro encerra as suas eleições e começa a apuração. Na apuração, a gente, naquela oportunidade lá, aconteceu a seguinte questão. Começou a apuração até mais ou menos 18h30, 19 horas. De repente para tudo. Para tudo. Né? Não tinha número nenhum do TSE. O TRE também não falava nada. Ninguém falava disso. Você lembra disso? Uma travada lá. Travou, parou tudo. Nada, Parou, né? E fica aquele negócio. O que está acontecendo? Aí a reportagem, não, porque é um problema, né? Nos sistemas que estão integrados, né? Dos estados com Brasília. E um negócio estranho. Aí a gente lá como candidatos, né? E a votação, como é que tá? E não sei o quê. Eu tinha uma viagem no dia seguinte, né? A minha esposa me fez uma surpresa, né? A gente estava extremamente estressado com muita coisa que estava acontecendo. Ela fez uma surpresa de uma viagem no dia seguinte. E eu, simplesmente, eu estava muito tranquilo naquela oportunidade. E estava realmente. Mais ou menos quando foi umas 10 horas, eu falei, ó, nossa viagem é de manhã, a gente tinha que pegar um voo em São Paulo. De manhã, eu falei, Val, né, que é o nome da minha esposa. Eu falei, Val, o resultado não sai, não está acontecendo nada, me desculpa, mas eu vou tirar um cochilo, eu vou dormir um pouquinho, que a gente tinha que acordar acho que umas 3 horas da manhã. Eu vou tirar um cochilo para a gente poder, né, para eu poder dirigir até São Paulo. Aí eu tirei um cochilo, quando foi mais ou menos meia-noite e 30, meia-noite e meia, me ligam. Falou, Major, tá eleito, não sei o quê, que legal. Falou, que tá eleito? O que você tá vendo? Não, olha aí, pega o resultado tal, olha não sei aonde, vê não sei o quê. Tá dormindo. Aí eu, né, olha assim, né, limpa, passa uma água no rosto, aí você olha assim, eleito, mas não cai a ficha. Você fala assim, eleito, tá, será que é verdade? Eu tô mesmo, não erraram? Pô, ninguém sabia número de nada e de repente sai o número aqui já, né, porque aconteceu isso. Das 18, 19 horas até meia-noite, ninguém sabia de número nenhum. De repente aparece já todos os números. Exatamente, carregou tudo de uma vez e já apareceu o meu nome como eleito. Você fica assim, nossa, que estranho. Será que é? Será que não é? Ah, não sei. Vamos ver. Eu não consegui mais dormir, né? Fomos para São Paulo, viajei. Aí no outro dia já a imprensa me ligando, querendo saber, e aí, como é que é, né? Como é que vai ser o seu mandato? O que você vai fazer? Não sei, né? tô viajando. Eu fiz, na verdade, até algo assim, porque... Não posso falar que eu faria o mesmo, tô viajando, depois eu vejo como é que vai ser. Depois a gente vê o que faz. Mas foi mais ou menos isso, porque teve até a TV Câmara, eu lembro do pessoal me procurar, falou, Major, foi eleito, queria que você gravasse com a gente, né? Eu falei, eu tô viajando, eu não vou conseguir. Então faz um vídeo, manda um vídeo pra gente pra poder falar, né? Como é que é esse momento de ser eleito. Mandou um vídeo da praia lá. Oi, então, obrigado pelas fotos. Tchau, o mar batendo atrás. Já fala, pô, esse cara não vai começar bem, né? É porque, na verdade, a gente brinca, mas pra quem tá em casa e não sabe, o processo da eleição
É um processo cansativo e desgastante. Desgastante demais. Para o candidato, para os assessores que estão ali, focados no momento da campanha da eleição. Então é natural mesmo, às vezes a pessoa parar, ter um momento de relaxamento. Tem candidatos que se excluem, né, se recluem um pouco, se escondem um pouco, ficam um tempo parado, outros procuram a igreja, ficam lá um tempo com a igreja, com o seu pastor e tudo mais. Cada um reage de uma maneira. Por quê? Porque é um período estressante, é um período desgastante. Então é natural. No caso aí, uma viagem... Não é, eu teria feito o mesmo. Escolheria a viagem para fazer tiro, relaxo, saio daquele ambiente um pouco. Quando volta-se mais focado. Volta mais focado. Exatamente. Você explicou bem, Adriano. E foi exatamente. Até recomendo, viu? Eu fui para Foz do Iguaçu. Né? Para quem não conhece Foz do Iguaçu, eu recomendo, vá lá conhecer as cataratas. E não é só as cataratas, tem muita coisa para fazer. Eu já fazia politicagem. Olha, estou aqui em Itaipu, vendo aqui como é que é o funcionamento. Já estamos criando alguma coisa, uma política pública, já. Mais ou menos essa ideia. E foi muito positivo, né? Tudo que aconteceu de lá para cá. E realmente a ficha... Acho que demorou ainda mais ou menos ali uma semana para cair, para falar, não, realmente, né, eleito... Eu sou um vereador agora. Eu sou um vereador, a responsabilidade muda, temos que montar uma equipe, e eu agradeço muito, né, também a minha equipe, né, deixo aqui até essa referência, né, são pessoas que nós temos lá 5 assessores. É o chefe de gabinete, né, e mais 4, né, que são os assessores diretos. E são pessoas maravilhosas, né, que nos ajudam muito, né, e que a gente não consegue fazer um mandato numa cidade de Campinas com 1.200.000 habitantes, ou quase 1.300.000, né, tantas demandas, tantas coisas que chegam, né, tantas frentes que se abrem, se você não tiver realmente um apoio de pessoas que estejam realmente envolvidas com tudo isso, né? Então aqui eu mando até um abraço a todos os assessores aí. E agora uma curiosidade, o senhor foi eleito por qual partido? Ah, sim, foi o Partido Progressista. PP. Partido Progressista. Foi aquele que naquele momento, em 2020, né, teve vários fatores, muita coisa, se eu contar as histórias aqui, né? A gente vai ficar mais 2 podcasts, mas no final o PP foi o que estava mais adequado, eu estou nele até hoje, né? E hoje o PP tem digamos, uma visão diferente, né? Ele quer se fortalecer aqui no município, quer ter um fortalecimento também no estado de São Paulo, então eu me sinto muito confortável hoje de estar no Partido Progressista. Muito legal. Agora trazendo eu já mais como major vereador. Lá na Câmara, como é? Eu vejo que o pessoal muito rotula o senhor como sendo um vereador bolsonarista. É mesmo? Não é? Como é que funciona? Como é que é essa conversa do senhor com os outros vereadores? Tem muita resistência do pessoal? Não tem resistência? O pessoal é mais tranquilo? Até por ter um histórico não civil, né? Veio de um histórico militar. Sim. Como é que funciona com o pessoal lá? Legal, porque para mim era algo novo. Eu tinha trabalhado, né, como assessor, né, como um dos assessores lá do Santini. É uma percepção e você tem, né, uma função bem específica. Mas depois de você assumir como vereador, é uma outra questão também, é diferente. É você, não é o outro, né? Você que tem que fazer esse trabalho. E eu falo para você que é algo que a gente aprende todo dia. É um ambiente bem diferente do que eu tinha no ambiente de polícia militar. É um ambiente em que, né, você pesa, tudo ali é pesado politicamente. Qualquer decisão, qualquer fala, qualquer gesto, né, tem um peso político, né, dentro de um contexto todo, que pode ser aqui no município de Campinas, como pode ser fora também. E nesse caso em particular, eu gosto muito do que eu estou fazendo hoje. Gosto porque a gente tem uma possibilidade, Adriano, de ajudar muitas pessoas, né? Obviamente que tem muita frustração também, porque você vê as coisas ali acontecendo, alguns fatos que passam ali próximo da gente, e você fala, nossa, a gente poderia dar tal encaminhamento, a gente poderia fazer dessa forma. E você, às vezes, como vereador, por incrível que pareça, você como vereador, você não consegue fazer a mudança. Porque não é uma competência sua diretamente. A competência, às vezes, é do outro. Às vezes é até do executivo, às vezes é até de outro vereador, às vezes é até de um outro político. E você, o máximo que pode é fazer uma articulação, um trabalho para conscientizar, para fazer com que as coisas possam chegar de uma forma positiva. Mas muitas vezes não depende da gente, né? A máquina administrativa de uma prefeitura como Campinas é uma máquina muito pesada.
né, que as decisões às vezes demoram muito para chegarem na ponta da linha. Mas dentro da Câmara, para que as pessoas possam entender, lá são 33 vereadores. E lá, né, por mais que as pessoas não gostem e falem mal do vereador ou do político, lá todas as pessoas estão representadas, né? São 33 vereadores, digo que cada um tem uma forma de fazer política, cada um tem um jeito, cada um tem às vezes o seu nicho, ou tem lá uma área de atuação. Então, área de atuação e nicho, para que vocês entendam, é mais ou menos assim. Um gosta mais de segurança, outro gosta mais de educação, outro gosta mais de pautas, vamos colocar aí, pautas de esquerda, né? Outros gostam mais de algumas questões ligadas à direita. E nesse quesito, né, cada um trabalha dentro das suas áreas, e é importante, porque eu disse que lá tem todas as representações. E no meu caso em particular, né, você falou até bolsonarista. Eu falo o seguinte, isso é uma característica que eu falei desde o início, e é realmente da minha formação, e até pela mudança que está acontecendo no país, que ainda está acontecendo, né? Eu recebi um grupo de alunos, a Câmara Municipal recebeu um grupo de alunos do ensino médio. E eu estava conversando com eles justamente por isso. Uma das perguntas que me fizeram, falou, nossa, essa polarização que é tão ruim, eu tô, né, mais ou menos assim, né, que é tão ruim, né, fica esse negócio de direita e esquerda. Eu falo, na verdade não, isso é bom. Isso tem que acontecer porque faz parte de um amadurecimento da sociedade. Eu sou de uma geração em que a gente basicamente saiu, mais uma vez, eu tenho que voltar lá para a gente fazer essa referência. Então a gente sai de um regime militar, onde, né, tinham várias coisas que aconteciam, que não eram extremamente positivas, ou todas positivas, tinha muitas coisas boas, mas nem todas eram positivas. Aí você tem um regime que se abre, né, e que na verdade acaba abrindo de uma forma bem ampla, e quando abre de uma forma bem ampla, tem esse afastamento das pessoas, as pessoas começam a entrar numa descrença da política muito grande. Quando entra na descrença da política, quem começa a determinar o que deve ser feito na política são outras pessoas, e nesse caso, em particular, a gente percebe que o Brasil estava indo para um caminho somente, né? E de repente, né, a população em 2000, eu coloco 2013 como uma marca muito grande. A população acordou e falou, não é somente esse caminho que a gente quer ir, a gente quer ter uma segunda opinião. Uma outra opção, ou algo diferente. E aí quando a gente estava indo para um caminho único, que aí eu coloco, que é o caminho da esquerda, se você parar para analisar, mais um outro podcast, né, de umas 2, 3 horas, ou mais, de esquerda vai longe. Mas se você analisar, o país estava indo para esse caminho, como a América Latina também estava, como os Estados Unidos também estava. E aí, de repente, surgem algumas lideranças e começam a falar de direita, conservadorismo, começam a falar de valores, de princípios, começam a falar de família, e você percebe, eu como um cidadão, eu sou mais dessa linha. Então hoje eu me coloco, né, e isso é a minha realidade, eu sou um conservador, sou um político conservador. E dentro dessa política de conservador, quando a esquerda gosta muito de colocar adjetivos, rótulos, para eles é importante colocar assim. Então lá dentro o major é bolsonarista. Eu não tenho problema nenhum que me chamem de bolsonarista, porque o Jair Messias Bolsonaro ele representa muito para o nosso país, e ele fez muitas coisas que realmente fizeram mudanças e fez as pessoas começarem a pensar. Até então, não se tinha um pensamento que você fala, tem algo diferente do que está essa linha social-democrata ou essa linha de esquerda? Não tem. Aí surge um cara meio doidão que começa a falar umas coisas e fala, esse cara está falando que faz sentido. Eu achei interessante. Acho que o Bolsonaro trouxe uma coisa muito legal para o país, que foi o quê? O sentido de patriotismo, que até então o brasileiro não tinha. É uma coisa que não existia, você não se falava de patriotismo no Brasil. A gente tinha patriotismo, você tem o americano patriota. Sim. Que tem, isso é muito comum você ver nos Estados Unidos. Sim. O cara tá mantendo a bandeira dos Estados Unidos na frente de sua casa. Sim. Ele comemora as datas Tem nacionais. as roupas com temática da bandeira. Exatamente, mais, exatamente isso. E no Brasil não se falava isso, na verdade, se era feio até então. Não, é feio. Patriota, você é trouxa. Basicamente isso. E aí Bolsonaro trouxe esse sentimento de patriotismo para a população brasileira. Eu acho que isso, assim, foi um legado importantíssimo. Acho que é o maior patrimônio que ele deixou foi isso. A ideia de patriotismo para o brasileiro. Ter o orgulho de ser brasileiro, de
servir a pátria ou de trabalhar para a pátria. Você falou muito bem essa questão do patriotismo. Dentro do patriotismo também colocado muitos valores, né? Muitos valores, muitos princípios. E aí as pessoas não tinham essa referência que você acabou de falar, Adriano. Eles viram, pô, isso tem a ver comigo. Pô, eu gostei do que está sendo falado, de patriotismo, de valor. Pô, eu quero para mim, eu vou defender isso, eu vou levar como bandeira. E aí as pessoas começam a entender, pô, tem um grupo de esquerda que está falando tal coisa. Tem um grupo aqui mais conservador de direita que está falando outro. Pô, o que eu entendo, né, como cidadão, que é mais interessante para mim e para minha família? Pô, gosto mais dessa linha, gosto mais dessa área. E tá perfeito isso. Faz parte da democracia. Você ter divergências, você ter debate de ideias, você ter ali discussões, né? Para poder até... Contraditório. Para você fazer até as pessoas pensarem. Mas, no caso aqui do nosso país, tem pessoas que não acham isso. Eles querem simplesmente destruir o outro. Então, hoje a gente tem essa situação, né, de uma PL aí de fake news, que na verdade quando a gente vê, quando se fala fake news, só rapidinho para as pessoas entenderem, na verdade não está querendo pegar a notícia falsa. Eu nem gosto de usar a palavra fake news, por conta de ser uma bandeira hoje muito forte da esquerda. A gente vê que, na verdade, eles querem pegar as pessoas que estão falando algo diferente nas redes sociais. Que fala o contraditório. Faz o contraditório, que fala algo que a imprensa, uma parte da imprensa muitas vezes não quer falar, né? Uma boa parte de políticos não quer falar ou não quer ouvir o outro, o que ele tem a dizer. Então, nesse caso, o que eu falei para aquele estudante, eu falei, o debate é essencial. Então, a gente precisa falar de esquerda, precisa falar de direita. E dentro desse contexto todo, você, como cidadão, você não pode ser conduzido como gado. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Você, na verdade, você tem que ter todas as ideias, e é isso que eu defendo hoje nas escolas, eu defendo hoje para os jovens, para a sociedade como um todo. Todo mundo tem que ter todas essas ideias, sendo colocadas, sendo faladas, sendo debatidas. E você, como cidadão pensante, você que é uma pessoa que tem, né, deve ter um pouco de juízo, você vai abalizar tudo isso. Você coloca assim um peso, esse aqui é importante, esse aqui não é. Exatamente, vai chegar num ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio no Brasil ainda não chegou. Um dia chega, se Deus quiser. Exatamente, eu não sei quando vai chegar, mas um dia chega. Eu quero estar vivo para ver, viu, Adriano? Eu quero estar. Tomara que seja. Não sei se na política ainda. Próximo e tudo mais. Mas eu quero ver a gente chegando nesse equilíbrio e as pessoas entendendo. Não, eu sei bem o que é uma pauta aqui, pauta B. Tem uma grande amiga minha que ela é de esquerda e um grande amigo meu que é de direita. Curiosamente, estava com os dois ontem. Ah, legal. E quase se pegaram na discussão dos dois ali, e eu no meio. Eu falei, não, gente, calma. E aí eu vi os dois discutindo, e eu falei, mas vocês estão falando a mesma coisa. Só que um tá falando de um jeito, o outro tá falando de outro. É só isso. E aí eu, no meio do debate, eu falei, vamos equalizar. Ele quis dizer isso, e ela tá querendo dizer isso. Sim. E vocês estão falando a mesma coisa. O Adriano... É verdade. No final saíram... Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O que você está falando é o que está acontecendo em muitas famílias, em muitos grupos de WhatsApp, que é uma loucura, né? Em muitas rodas de amigos, esses debates. Pô, e dá para sentar. Eu vou até trazer um que é outro extremo, né? Outra loucura, que é time de futebol. Pô, como é que... Eu não consigo admitir isso. Eu sou corintiano. Pô, vai jogar Corinthians e Palmeiras agora no final de semana. Como é que eu não vou chamar um amigo meu palmeirense pra gente estar em casa? Ô, chega aí, vamos conversar, vamos bater Pô, vamos ver o jogo. Aí, pô, um ganha, outro chuta, né? Um fala, tira piada, faz alguma coisa. Mas no final, nós somos amigos e a gente entende que aquilo ali não é maior que a nossa amizade. Exatamente. Aquilo ali é um fator que tem na sociedade, né, de entendimento. É um jogo ali, né? É um jogo, é uma parte ali. E a política também, eu entendo a mesma coisa. Então, se o meu sobrinho não gosta do Bolsonaro e eu gosto do Bolsonaro e ele gosta do presidente que está hoje, eu vou argumentar, vamos conversar, vamos chegar talvez em algum ponto ali que de repente vai ter uma divergência, mas ao mesmo tempo deve ter alguma coisa de ter ponto de encontro. Tem alguma coisa de ponto de encontro. Exatamente. E é isso que muitas vezes a gente não está conseguindo ainda no nosso país. E aí mostra essa coisa polarizada, que aí eu sou um pouquinho mais crítico. Existem pessoas que querem que fique dessa forma. Sim. Existem pessoas que fomentam essa dualidade, fomentam que fique sempre esses extremos, né? E aí, como eu disse, a gente vai ficar aqui... Você me chama um podcast de 5 horas, que a gente vem aqui... Eu tenho uma teoria que tem do livro da... Tem um livro famosíssimo aí que chama-se A Arte da Guerra. Sim.
dentre um dos ensinamentos, tem lá, dividir para conquistar. Então, quanto mais dividido tá, melhor é. Exatamente. Esse é um dos princípios, viu? Princípios. É muito importante. Um monte de coisa lá, mas um dos princípios é esse. E falando aqui, você tinha comentado sobre as escolas foram visitar e tudo mais, o senhor tem um projeto para a escola, não tem? De segurança e tudo mais? Verdade. Vou tentar ser breve aqui. Quando a gente assumiu o mandato, e eu tenho que agradecer muito o Paulo Gaspar nesse sentido, sempre a gente visa alguma coisa, né, em todas as áreas, né? E hoje eu falo que não é somente segurança, né? Saúde, segurança, educação são as principais, como outras também, outras áreas. Mas em 2021 o Gaspar me procura, né? A gente bate um papo e ele fala, pô, Major, tô vendo aqui um projeto, a gente podia falar alguma coisa aqui sobre as escolas, esses atentados que ocorrem, né? Que tem invasão. Eu falei, nossa, que legal. Só para contextualizar, isso foi em quando? 21. Em 21. 2021, em 2 anos atrás. Exatamente. E aí em 2021 ele cita isso, eu falei, pô, legal. Aí ele fala, pô, Major, vamos fazer junto esse projeto? Eu falei, Gaspar, pô, legal, a ideia é sua inicial, mas vamos, né, elaborar alguma coisa. E aí sentou lá, aí eu tenho que falar mais uma vez do Dr. Biscola, mais o Capitão Ortega, sentaram, começaram a pensar, aí a gente deu uma olhada, como é que estava, pedimos assessoramento dos técnicos, né, até da Polícia Militar, né, da Guarda, né, como é que faz, como é que monta. Falou, pô, o projeto tá legal, tá, fui tramitando. O ano passado, e não tinha acontecido nenhum fato ainda extremamente grave como a gente tinha visto nesse ano. Na região, né? Na região. Já tinha alguns dos outros fatos, por isso foi a nossa motivação, a gente podia fazer alguma coisa que pudesse ajudar. Foi tramitando. Nessa tramitação, a gente já tinha conversado numa oportunidade já com o Cristiano Bige, que é secretário de segurança aqui do município. E ele falou, pô, ô Jaime, a gente está fazendo um projeto que tem tudo a ver com o que você está fazendo. Então, o projeto que você tá apresentando tem a ver com um projeto que é de implantação de uma política pública, né? Para que a gente possa ir até as escolas e fazer uma preparação, fazer um treinamento. Então, a gente adequou tudo isso. Né, quem fez esse projeto é o Coronel Pompiani, e aí eu parabenizo ele, né, por essa iniciativa, com toda a experiência que ele tem profissional na Polícia Militar, cursos fora que ele fez, né, nos Estados Unidos, na Europa. Ele trouxe esse know-how e ele já estava trabalhando. O nosso projeto então foi algo assim, ó, o nosso projeto caminhando na Câmara Municipal. O projeto, né, do secretário Cristiano Bige, juntamente com o Coronel Pompiani, caminhando na Secretaria de Segurança. Foi os dois caminhando até chegar em 2022. A gente conseguiu as duas votações, para quem não sabe, são para uma lei, né? Para que o projeto se transforme em lei, são duas votações, nós conseguimos isso e conseguimos a sanção do prefeito, que é o prefeito assinar e a partir da assinatura dele se transforma em lei. Enquanto isso, o projeto já estava pronto. Né, o projeto Projeto Égide, que é o nome dele. Não me pergunte as letrinhas lá, cada letrinha é uma palavra. Mas eu não vou conseguir lembrar qual que é. E aí o projeto Égide pronto, a gente estava conversando com a educação, para ver a implantação, para ver como é que a gente ia fazer. Aí acontece o primeiro fato lá em Montemor, muito próximo da gente aqui. Aí já começa aquele alvoroço todo. Aí daqui a pouco acontece um outro lá na Vila Sônia, em São Paulo, com a professora que acabou falecendo. E num tempo muito curto, aquele absurdo, todos eles são absurdos, né? Mas o ponto mais dramático disso tudo foi, né, numa creche, né, em Blumenau, que todo mundo sabe. E isso tudo, né, gerou uma comoção muito grande. A gente já estava discutindo já com a educação, com a Secretaria de Segurança, e aí hoje, né, eu dou uma notícia que o projeto vai ser colocado, ou na verdade já está dentro de uma lei, que a gente esperava que fosse feita a regulamentação, dentro de um decreto, onde une a minha lei junto com esse projeto Égide e fala para as pessoas basicamente qual a ideia, né, para que a gente... Já ia perguntar, a minha próxima pergunta ela falou, legal, entendi como é que é, e tá, legal, e o que é o projeto em si, como é que funciona ele? Exatamente, é uma das primeiras vezes até que eu estou falando sobre esse assunto, né, e o seu podcast é até interessante para isso. Na verdade, o projeto Égide, ele vai falar para as pessoas o que fazer numa situação dessa de crise. Hoje, se você, não sei se você é casado, né, tem filhos, mas eu tenho filhas já hoje na faculdade.
Hoje, se um fato acontece numa creche, numa faculdade, numa escola estadual, particular, municipal, as pessoas não sabem o que fazer. Está todo mundo desesperado. Se um fato acontecer, o desespero é geral, é total. Com esse programa, a gente vai utilizar muito do conhecimento que os americanos têm, que lá é uma política que o bebezinho, quando entra na creche, ele já vai sendo ensinado, junto com o pai, junto com o professor, junto com os funcionários da escola. Se acontecer um fato de um indivíduo armado entrar, primeira coisa, você corre. Segunda coisa, você se esconde. Terceira coisa, você faz contato com a polícia militar, faz contato com a guarda. Toma cuidado, foge de próximo das portas, faz uma barreira na porta. Eu estou dando exemplos aqui para que as pessoas saibam exatamente o que fazer. Entendi. O projeto é esse, é fazer... Ele é como tem nas escolas japonesas, com treinamento de terremoto. Exatamente. Ele baixa a carteira, faz isso e vai treinando desde pequenininho. Caso aconteça, já sabe o que Adriano, fazer. você deu um exemplo até melhor. O exemplo clássico é exatamente esse que a gente já viu. Lá no Japão tem vários terremotos. Então, desde pequeno, as crianças são orientadas. Em caso de terremoto, tremor de terra, fica embaixo da carteira, faça isso, não tome isso, não sei o quê. Então, são medidas que são tomadas. A primeira delas é começar a conversar com os professores, com os diretores, mostrar para eles o que é esse fenômeno. Por que está acontecendo dessa forma no Brasil, o que foi feito lá nos Estados Unidos, o que está sendo feito na Europa e o que pode ser feito para a nossa realidade no Brasil. E aí, com tudo isso, unindo lá a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a educação, a saúde, psicólogos, todo mundo, assistente social, todo mundo, a gente começar a discutir esse assunto e trazer para esse momento soluções. Porque quando a gente está num momento desse de pânico, que ninguém sabe o que fazer, e esse projeto é exatamente essa luz no fim do túnel que mostra, esse é um caminho. Você pode orientar as pessoas antes do que deve acontecer. E mais ainda, é um detalhe importante, esse projeto prevê também que eu como educador, eu como pai e eu como aluno comece a identificar situações de risco dentro da própria escola. Então, às vezes tem um aluninho que está do lado do outro e ele está lendo ali um negócio e está escrevendo ali, eu vou matar o professor. Aí ele comenta com o outro, eu gostaria de... Eu estou falando de umas loucuras aqui, mas ele está num ambiente meio dessa forma. Não, eu estou pensando aqui em botar uma bomba aqui dentro da escola, eu estou pensando em não sei o quê. E aí o aluno que está do lado fala, não, isso é besteira, isso não é nada. Aí ele xinga a professora, fala, vou te matar, vou fazer tal coisa. Todo mundo, hoje, o que acontece? Não, isso não vai dar nada. Ninguém sabe o que fazer com a hoje criança nesse momento. Exatamente, com esse projeto isso muda. Você começa a analisar e falar, opa, já chama atenção, luz amarela. Já começa a ter uma observação diferente. A professora viu a atitude diferente do aluno, outro professor viu, o aluno viu, fala, chama ele e vamos tentar conversar. Vamos ver se ele passa um psicólogo, vamos ver se conversa com assistente social, vamos ver se tem algum problema na casa, vamos ver. Eu estou falando de situações ainda que estão sendo montadas, né, dentro de um contexto, que cada situação é única e tem que ser trabalhada dessa maneira. Mas o mais importante é que não fiquemos parados esperando para acontecer. Sinais são dados. As próprias estatísticas americanas e da Europa mostram que não é do nada assim que um cara em Montemor, um menino em Montemor, pega e vai, joga bomba e fala que vai matar. Não é do nada que um menino na Vila Sônia saiu e falou, não, hoje eu estou afim, né? E não... Ele deu sinais. Ele falou para alguém em algum momento, de alguma forma, o que estava sendo planejado. Só não tinha quem Exatamente. A gente não tinha nenhum mecanismo, nenhuma estrutura, e hoje o que se faz é criar uma estrutura. Até estava conversando com o secretário Cristiano, vai se criar uma estrutura até dessa forma, para a gente começar até a ter monitoramento de rede social, começar a fazer interligação. Uma inteligência, exatamente. Hoje nos Estados Unidos, o FBI, que é o coordenador de tudo. Um moleque posta num site um negócio, outro posta em Ohio, ele posta um negócio, outro posta em Nova York. Dependendo do fato como faz, o computador já consegue linkar os dois e falar, os caras fazem isso, estão junto no mesmo grupo, ou tal medida a gente pode tomar, Isso o Brasil vai ter que desenvolver. Então Campinas está saindo até na frente desse pensamento para evitar situações como essa. Então hoje eu falo que a gente fez um projeto, que é um projeto até singelo dentro da complexidade e da dimensão de tudo que está acontecendo. Muito bom. Major,
E agora o nosso último tema. Vamos lá. CPI. CPI. O senhor foi o relator da CPI das propinas. E como foi essa experiência? Temos aí mais quanto tempo? Temos aí mais 5 minutinhos aí, dá tempo da gente conversar mais um pouco. A experiência sempre, toda experiência é sempre muito positiva, né? Eu vejo que, às vezes, por pior que seja... Nem perguntei, foi sua primeira CPI ou não? Foi a primeira CPI. É a primeira CPI, né, que eu nesse mandato, né, eu estou em primeiro mandato, e até rapidinho para que vocês entendam, eu não pedi para ser, né, relator, eu não pedi para fazer parte da CPI. Na verdade foi uma escolha, então é um sorteio que é feito entre os 33 vereadores, e dentro dessa escolha eu fui um dos escolhidos. Dentro também desse grupo de 7, também eu fui indicado como relator. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Eu trago, não tenho como, eu trago a minha experiência como policial militar. Então, na Polícia Militar, a gente está sempre fazendo apuração, sempre fazendo investigação, sempre trabalhando, né? Estava em casa, então? Eu estava basicamente trabalhando em algo que eu estou acostumado. Então, nesse sentido, fazer essa CPI, para mim, foi uma lição, porque mostra muito, né, do ambiente diferente do que é a Polícia Militar, no sentido de que é um ambiente político. Então, algumas decisões que são tomadas, algumas coisas que são feitas ali de um ponto de vista político. E nesse caso em particular, envolvia, né, até uma coisa que é um agravante, envolvia o presidente da Câmara naquela oportunidade. Então, era o presidente que estava sendo acusado, através de áudios que vazaram para a imprensa, de uma situação aparentemente irregular. Como relator, o que caberia a mim fazer? Eu tinha que realmente fazer, né, eu estou falando até, vou antecipar um pouquinho, como CPI, né, como Comissão Parlamentar de Inquérito, caberia a ela fazer a apuração, recolher dados, recolher informações, materiais, testemunhas, que pudessem mostrar para a gente um pouco mais da verdade. Que até então a gente só tinha áudio, a gente não tinha exatamente todos os detalhes, só tinha os áudios. Então vamos juntar mais informações para que a gente possa ter mais certeza nas decisões que vamos tomar. E caberia ao relator, que é o meu caso, na função, juntar tudo isso, né, compilar todas essas informações, todos esses dados, fazer uma análise de tudo isso e, através dessa análise, começar a indicar alguns caminhos. Então, quando eu coloco lá no meu relatório, eu coloco lá de uma forma mais clara alguns crimes possíveis que poderiam ter sido cometidos. Eu não tenho competência, como autoridade policial, de falar cometeu tal crime, fez tal coisa. Não, eu só faço a indicação. Eu só estou indicando como comissão, como relator da comissão, indicando que possivelmente alguns crimes podem ter sido cometidos. E fazer a relação daquilo, né, como fato que tem que ser apurado. Então a minha missão principal foi realmente fazer um estudo muito bem feito para que a gente possa dar subsídios para aqueles que vão realmente investigar ou vão tomar alguma decisão nesse sentido. E teve material. Teve bastante coisa. Eu lembro que eu passei um pouco antes do final da conclusão, né, da conclusão do relatório, eu passei no seu gabinete e eu vi a quantidade de material, volumes e mais volumes, eu falei, nossa! Eu te falo que foram 8 volumes, né, 2.200 páginas, foram 4 horas de áudio, né, que eu ouvi e reouvi por várias vezes, alguns ali mais de 10 vezes, para você ouvir, tentar entender o que estava sendo falado. A gente teve 12 testemunhos, né? Teve muita coisa, né, que veio do Ministério Público também. Então não foi algo pequeno, foi algo grande. Na comissão dos 7, quantos aprovaram? Foram dos 7 votos a favor, né? Favoráveis ao... Porque, na verdade, o que eu coloco lá, eu coloco um pensamento. Eu coloco a minha decisão como relator. Eu tenho que opinar, eu tenho que dizer o que eu penso. E eu coloquei lá que eu acredito que deve ser feita a abertura de uma possível... De uma comissão processante. Exatamente, comissão processante. Uma possível cassação. Exatamente. E aí, nesse caso, os vereadores, eles falam favorável ou desfavorável ao meu relatório. No caso ali, 6 colocaram que são favoráveis a esse encaminhamento para o plenário, que foi o que aconteceu. Então eu faço essa indicação e a parte... 6? Eu assisti, mas eu não assisti a aprovação. Eu assisti só a leitura do relatório ao ler
assistindo a leitura do relatório, deu-se a entender que sim, teve vários possíveis crimes e que deveria sim ter uma comissão processante para apurar, fazer uma apuração final e uma cassação ou não cassação. E teve alguém que se absteve, então não quis votar? Teve uma abstenção, que foi da vereadora Paola. Ela entendeu que a condução da CPI não estava correta, do PT, que não estava sendo correta, e que o meu ponto de vista, do que eu tinha apontado, ela não achava que seria daquela forma. Ela tinha uma outra visão e um outro entendimento. Mas mesmo assim, a votação dos 6, ela foi, na verdade, no sentido de apresentar aquele relatório ao plenário. E aí a decisão é do plenário, que é o que está acontecendo. Então a gente fez a primeira leitura na terça-feira, na quarta-feira foi a plenário para iniciar toda uma leitura do texto como um todo, na íntegra, de todo o relatório, e ao término desse texto, da leitura desse texto, discussões que são naturais, que tenham lá, cada um colocando seu ponto de vista, e ao final uma votação. Aí a votação, o plenário também é soberano para dizer se ele aprova ou não o meu relatório, dizendo assim, eu quero que realmente seja arquivado. Aí se encerra o meu relatório e o assunto. E basicamente... Mas aí essa votação eu fiquei na dúvida, eles vão votar para o arquivamento ou eles vão votar para a aprovação dele? Exatamente, então você tem 2 caminhos. No dia da votação, que vai ser na próxima quarta-feira, terminadas as discussões, você tem 2 caminhos. Ou você aprova o relatório ou você desaprova. Se for desaprovado o relatório, ele vai para arquivo. Se for aprovado o relatório, ele dá início a uma comissão processante. Aí ele vai e dá início a um outro documento, a comissão processante que vai fazer a efetivação da cassação. Exatamente. Que na verdade vai fazer uma apuração, também a comissão processante faz uma apuração com base em todos os dados que foram apresentados, e a comissão processante, ao final, ela também vai ter um relatório. Ela vai dizer se ela coloca no relatório pela cassação ou pela não cassação. Então ele pode chegar no final e falar, não tem elementos para cassação. Essa é a opinião da comissão processante. Ou ele coloca lá, existem elementos para a cassação. E aí tudo isso é levado a plenário mais uma vez. Aí no plenário, e aí eles fazem a votação, aí, sim, caçar ou não. Exatamente. Aí em cima o novo relatório dessa comissão processante, aí os vereadores vão falar, eu sou favorável à cassação ou eu sou favorável a que não seja cassado. Basicamente é isso, né? Estou falando em linguagem mais simples aí para poder entender. Major, bem, quero agradecer a sua presença aqui no podcast. Deixa esse finalzinho, geralmente esse 1 minutinho aí final, para o senhor falar, o microfone livre, falar alguma coisa que eu não toquei no assunto, alguma pergunta, algo que queira expor, mas já deixo aqui a minha gratidão por ter aceito esse convite aqui e vir falar aqui com a gente no podcast. Adriano, eu que agradeço inicialmente por lembrar do nosso nome. Peço desculpa mais uma vez, a terceira vez estamos aqui. Agradeço muito ao Caio, né, que está aqui, né, nos ajudando, né, e agradeço também ao diretor Márcio aqui da IMA, né, toda a direção da casa, né, e ao seu podcast, né, novo podcast, que você tenha muito sucesso, né. Agradeço muito realmente, né, por essa oportunidade. É sempre bom, eu falo que para mim é uma satisfação muito grande vir aqui falar, comentar alguns fatos, que sejam da minha vida, que sejam da minha atividade que eu estou fazendo hoje na política, né? Para mim é sempre um prazer. E que você tenha muito sucesso, né? Que tudo dê certo, né? E que Deus possa abençoá-la aí muito mais aí nos seus sonhos e no que você deseja aí para o futuro. Muito obrigado, Major, e muito obrigado a quem está aí em casa assistindo esse podcast. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário aí, o Major pode tirar a dúvida aí depois com o pessoal e compartilhe com os amigos. Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima.